Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Queiroz, sou professor de Direito e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre Poder Judiciário brasileiro, mais especificamente organização do Poder Judiciário brasileiro. Então, o Judiciário faz parte de um dos três poderes da República Federativa do Brasil, né? Juntamente com o Legislativo e o Executivo, e está o Judiciário. O Judiciário, tipicamente, né, a função típica do Poder Judiciário é de julgar, de analisar um processo judicial. Então, como é que isso ocorre, né? No Brasil, você segue um devido processo legal, por exemplo, acontece algum conflito, algum litígio, uma briga entre famílias, um problema em relação à compra num site eletrônico, ou um crime. Então, se acontece alguma situação de conflito, isso vai ser submetido ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é aquele, através da sua função de Estado-juiz, né, que vai dar a resolução para aquele conflito. Não é a única resolução de conflito, não é a única forma. Existe mediação, autocomposição, arbitragem, mas a forma mais conhecida, a forma pelo qual muito se procura, né, é através da resposta judicial, né, através de um juiz. Juiz esse que é uma pessoa, um cidadão brasileiro que passou por um certame público, um concurso público e, uma vez aprovado em todas as etapas desse procedimento, desse processo de seleção, ele agora está investido na função de juiz, que vai analisar os casos, os processos que a ele serão submetidos a depender da comarca onde ele esteja localizado, certo? Então, o Poder Judiciário é a função do poder brasileiro que tipicamente julga os processos, né? Julga os casos que a eles são submetidos, né? Através do chamado princípio também da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, toda pessoa que buscar o Poder Judiciário será respondida, certo? Atipicamente, o Poder Judiciário também exerce outras funções. Por exemplo, cada Tribunal de Justiça, o TJ, o STJ, o STF, ele tem o seu próprio regimento interno. Ele edita suas próprias leis, seus próprios atos normativos de como aquele tribunal vai funcionar. Então, atipicamente, o Poder Judiciário exerce função legislativa e função administrativa, executiva do seu próprio pessoal, administração dos servidores daquele tribunal. Então, em síntese, essa é a função do Poder Judiciário, ok? Mas agora, mais detidamente, eu quero analisar com vocês como funciona a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, certo? Então, a gente está aqui numa etapa um pouco mais simples, uma etapa mais inicial de como acontece essa estruturação. Então, em primeiro lugar, eu quero ver com vocês sobre as várias formas de divisão do Poder Judiciário. Por exemplo, eu tenho um processo, né? Você tem um processo de direito do consumidor, está insatisfeito com uma empresa, ou mesmo aconteceu um determinado crime na sua região, você quer saber aonde e com qual juízo será analisado. Então, a justiça brasileira, ela é subdividida, né, em 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Você tem a justiça chamada justiça estadual, você tem a justiça federal, prevista no artigo 106 da Constituição Federal, você tem a justiça do trabalho, prevista no artigo 111 da Constituição Federal, você tem a justiça eleitoral, prevista no artigo 118 da Constituição, e finalmente você tem a justiça militar, prevista aí no artigo 122 da Constituição Federal, certo? Então, como é que acontece, né? Por exemplo, se um processo se inicia, como saber em qual juízo, em qual espécie de justiça aquele processo ele vai se iniciar? Então, a primeira regra que a gente tem que analisar é: essa matéria ela é especializada ou ela é geral? Se ela envolver alguma matéria especializada, então a prioridade vai ser para uma justiça especializada, que são todas essas. A justiça estadual é uma justiça geral, é uma justiça residual.
Ou seja, se só não se encontrar em uma dessas formas de justiça, de divisão do Poder Judiciário, então vai cair residualmente, né, vai sobrar para a Justiça Estadual. Então, vamos começar com a seguinte análise. O processo, ele versa sobre uma questão militar, sobre um policial civil militar do ponto de vista administrativo, às vezes um membro do exército, em alguma legislação, em alguma lei que ele descumpriu da organização militar? Se sim, esse processo com certeza vai para a justiça militar, certo? A ser analisado com um juiz militar, depois uma junta militar, já eu explico um pouco mais sobre essa divisão, e por fim, eu não coloquei aqui, mas estou colocando agora, em última análise, pelo Superior Tribunal Militar. Se essa questão ela versa sobre pendências eleitorais, às vezes uma diplomação, às vezes em questão de propaganda eleitoral irregular, essa questão ela vai ser submetida para a justiça eleitoral. Se ela versa sobre uma relação trabalhista, de você com o seu empregador, do seu ambiente de trabalho, rescisão com justa causa, sem justa causa, justiça do trabalho. Se essa questão ela versa sobre órgãos federais como uma das partes, por exemplo, União Federal, por exemplo, questões que envolvem demarcação de território de pessoas indígenas, né, o interesse indígena, enfim, se envolvem órgãos federais como Caixa Econômica Federal, e como, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, esse processo ele vai ser mandado para a Justiça Federal. Tudo que sobrou, Justiça Eleitoral. Vai ser 90% dos casos, vamos dizer assim, Justiça Estadual, ok? Então, o processo, ele se inicia, vamos supor que é um processo que não é especializado, como a maioria dos casos. Exemplo, você está querendo uma indenização por danos morais de um procedimento cirúrgico que não foi totalmente bem sucedido. Então, esse processo, quando você está processando, por exemplo, a clínica, esse processo ele vai começar aqui na primeira instância. A gente chama isso de primeira instância, né? Através do juiz de direito. Então, o juiz de direito, ele vai ser o responsável por analisar o seu caso em primeira instância, certo? Depois, a gente tem um princípio processual, uma garantia brasileira, que é o duplo grau de jurisdição. É a garantia de que o seu processo ele não vai ser analisado só por uma pessoa, mas se você estiver insatisfeito, ele pode ser revisado por um tribunal acima. Então, a reanálise do processo vai ser submetida, então, ao Tribunal de Justiça, a gente chama de TJ, certo? No Brasil, todo estado e o Distrito Federal tem o seu Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, em São Paulo você tem o TJSP, que vai reanalisar em segunda instância, certo? Em segunda instância, os casos que foram decididos em primeira instância. Ele vai reexaminar as provas, vai reexaminar os fatos, os argumentos, ok? Então, todo estado brasileiro, os 26 maiores Distrito Federal, tem o seu próprio Tribunal de Justiça, ok? Se porventura você intentar um reexame daquela questão do Tribunal de Justiça, é possível? É possível, ok? Agora, a gente vai ter que atentar aqui, ó, súmula 7 do STJ, também é a súmula 279 do STF, né? Que diz que até a segunda instância você pode reexaminar as provas, os fatos. A partir da segunda instância, quando você entra em instâncias de tribunais superiores, você não pode discutir questões de reexame de provas ou de fatos. Você apenas vai discutir a aplicação de uma lei, certo? Então, por exemplo, se houve uma nulidade, se a aplicação de uma lei federal foi de forma indevidamente aplicada àquele processo, aí cabe você entrar com um recurso para, por exemplo, o STJ, ok? A gente chama esse recurso de recurso especial, um RESP, ok? Então você entra com esse processo de reanálise da segunda instância para que o STJ possa analisar.
Agora, se em algum desses momentos houve uma discordância com o entendimento da Constituição Federal, então você pode entrar já diretamente, não precisa passar pelo STJ, tá? É só a questão, o STJ analisa questões federais, leis federais. Agora, se o descumprimento foi diretamente com a Constituição Federal, você pode entrar com recurso direto para o Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de recurso extraordinário, um REST, né? Assim, então, você pode... Essa aqui é a última análise. A gente tem esse costume, essa fala no direito que fala que o STF é quem tem o direito de errar por último, ok? Então, o STF, depois dele não tem mais apelação, ok? Tudo se encerra na última instância, a instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ok? Essa mesma lógica que eu falei, ela vai se aplicar em todos os outros casos. Então, por exemplo, vamos supor que uma das partes desse processo, vamos supor que a Caixa Econômica Federal está processando você por um débito federal, algum tributo, alguma questão tributária. Então, esse processo ele vai começar em um juiz federal, ok? Vai ser reanalisado por um Tribunal Regional Federal. E aqui você não tem um Tribunal Regional Federal, um TRF, em todos os estados brasileiros, porque as questões são mais delimitadas. Então você vai ter alguns tribunais regionais federais para toda uma região. Por exemplo, no Nordeste você tem o TRF da 5ª Região. Ele vai analisar os processos advindos de Ceará, de Pernambuco, por exemplo, ele é sediado em Recife. Então, o TRF é quem vai reanalisar a decisão, né, do juiz federal. Novamente, você sempre tem a opção de opor um RESP ao STJ ou de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, na mesma lógica que a gente colocou aqui, certo? Ok, depois a gente também tem que falar sobre a Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, se o litígio ele envolve alguma questão trabalhista, por exemplo, se você foi demitido do seu local de trabalho e várias verbas trabalhistas devidas não lhe foram pagas, 13º, férias, enfim, FGTS, então você vai entrar com um processo aqui na Justiça do Trabalho, em um juiz do trabalho, ok? E essa reanálise, caso você discorde ou a outra parte discorde de alguma dos termos da decisão, será realizada pelo TRT, um Tribunal Regional do Trabalho, ok? Esse Tribunal Regional do Trabalho você pode recorrer em alguns casos específicos, ok? Em alguns dissídios específicos para o Tribunal Superior do Trabalho. Não apenas em nível de RESP aqui, certo? Mas em níveis até mesmo de recurso ordinário. Até mesmo de recurso ordinário, se, por exemplo, o processo se iniciou aqui no TRT. E, logicamente, toda discordância com a Constituição Federal, recurso extraordinário para o STF. Justiça eleitoral é a justiça mais peculiar. Por quê? Porque todos os juízes, o de direito, o federal, o do trabalho e o juiz militar, eles passam por um concurso específico para esse cargo. Mas não existe um concurso para juiz eleitoral. O juiz eleitoral quem é então? Ele é um juiz que está sendo realocado por alguns anos, apenas alguns anos da carreira dele, ele está sendo realocado de outra justiça. Então, por exemplo, você é um juiz de direito e durante alguns anos, um biênio, por exemplo, você vai ser juiz eleitoral. Especificamente. Então, não existem juízes eleitorais de carreira. A sua carreira não pode ser um juiz eleitoral, ok? E aí, o processo pode ser reexaminado pelo TRE, um Tribunal Regional Eleitoral. Para aquela questão, as questões podem ser submetidas e reanalisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e sempre você pode haver uma interposição ao STF. Na Justiça Militar, você até começa com a primeira instância, o juiz militar, mas não existe uma organização de tribunal. Você pode ver o tribunal, mas não existe um tribunal regional militar, ok? Isso não acontece. Agora, para que haja, né, uma reanálise, lembra do princípio do duplo grau de jurisdição? Para que haja uma reanálise do seu caso, então você vai submeter a uma junta militar. Eu coloquei até destacado aqui, porque a junta militar não é propriamente um tribunal, são apenas um conjunto de 3 juízes militares que vão reanalisar o seu caso.
qualquer decisão que você discordar, né, obviamente se atentando à rediscussão do direito, Supremo Tribunal Militar. E qualquer discordância ao STF, você pode mandar, né, você pode direcionar ao Supremo Tribunal Federal, ok? Eu coloquei aqui uma observação sobre os juizados especiais. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, né? Juizados especiais. Os juizados especiais, eles pertencem à justiça eleitoral, ok? Então, quem analisa a justiça eleitoral, quem analisa os juizados especiais, são pequenas causas. Os juizados especiais são especificamente destinados, no caso, à justiça estadual. Há uma questão de se o valor da causa ele é de 40 salários mínimos. Se for da Justiça Federal, também pode ser 60 salários mínimos. Ou a baixa complexidade da causa. Então, você vai ter especificamente uma designação aí de um juizado especial. O recurso também é analisado, aqui eu não coloquei, mas ele vai ser analisado por uma junta recursal, ok? Novamente, não existe um tribunal, não é analisado pelo TJ, mas por um conjunto de 3 juízes de juizados especiais. Qualquer decisão que desacordar com uma lei federal, recurso ao STF. A Constituição você pode impetrar, né? Quer dizer, você pode opor um recurso ao Supremo Tribunal Federal, ok? Então agora, para a gente poder encerrar, arrematar esse assunto, vamos só abordar a questão das nomenclaturas. Então, eu já coloquei aqui o juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho. Os tribunais são sempre compostos por desembargadores, então você tem os desembargadores, aqui desembargador federal, desembargador do trabalho, desembargador estadual, ok? A nível de tribunais superiores, são o STJ, o TST, o TSE, o STM e o STF, sempre são ministros, ok? Ministros. Essa composição dos tribunais e do STJ, do STF vai mudar. Por exemplo, o STF tem 11 ministros, simplesmente, mas o STJ tem 33 ministros. E ele é dividido em turmas, então isso aí já é um papo para outras conversas, né? Mas, para finalizar mesmo, como funciona a divisão da justiça, né? O que acontece é que o Poder Judiciário brasileiro ele é segregado em varas. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando um juiz de direito. Mas, a depender do tamanho da sociedade, talvez a sociedade seja de muitos habitantes, um só juiz não vai dar conta de analisar todos esses processos, ok? Às vezes a sociedade é pequena e um juiz dá conta não só dos processos da sociedade, mas como cidades ao redor também. Então, cada tribunal de justiça, ele vai designar quais as varas e qual a organização da justiça no seu estado, ok? Então, quanto maior a cidade, obviamente maior o número de processos, de problemas, de controvérsias, maior o número de juiz que será designado para essa determinada comarca. E aí, quanto maior a cidade, também maior a especialização daquelas varas. Então, por exemplo, você tem uma cidade de 10 mil habitantes. Provavelmente seu juiz ele vai ser um juiz não só da sua comarca, da sua cidade, mas vamos supor umas 3, 4 cidades de interiores próximos. E ele vai ser um juiz generalista. Tudo que chegar ele vai julgar, certo? Ele pode julgar como não existe essa especialização. Então, por exemplo, ele vai julgar direito de família, ele vai julgar direito empresarial, vai julgar direito penal, vai julgar direito tributário, tudo. É só ele. Agora, por exemplo, se você está numa cidade como Fortaleza, certo? Uma capital, você tem quase 3 milhões de habitantes. Então, você vai ter diversos juízes bastante especializados, a depender da intenção do TJ, do Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, você tem diversas varas especializadas em direito de família, outras em direito de falências e recuperação de empresas. Direito criminal, você tem, por exemplo, varas especializadas em tribunal do júri, outras varas designadas para, por exemplo, defesa das questões envolvendo a mulher, né? Outras em relação ao crime organizado. Direito civil você tem de famílias e de sucessões, né? A gente já falou aqui um pouco. Então,
essa especialização, quanto maior a cidade, maior a especialização que ela vai ter, ok? A Justiça Federal do Trabalho Eleitoral não vai ter essa especialização, que pode mudar a quantidade de varas. Então, obviamente, numa cidade como Fortaleza, você vai ter várias varas de Justiça Federal. Algumas também existem no interior do Ceará, ok? Então, esse é o panorama da justiça, da organização judiciária brasileira. Então, próxima vez que você tiver algum processo, alguma questão que envolve, se você quer saber para onde vai o seu processo, aí você vai analisar esse quadro aqui. Muito provavelmente ele vai para a justiça estadual, ok? Porque são mais raros as questões envolvendo as justiças especializadas, né? Então, o processo vai começar aqui no juiz de direito, depois você vai ter uma reanálise e você pode sempre submeter novamente aos tribunais superiores. Obviamente, prezando sempre, né, pelos princípios constitucionais e os princípios legais, as garantias legais que todo cidadão brasileiro tem, ok? Então, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um nível um pouco mais introdutório sobre o Poder Judiciário, a gente pode falar muito mais coisas específicas, muito mais assuntos processuais, inclusive, né? Mas do ponto de vista constitucional, essa é a organização judiciária brasileira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Inscreva-se e dá o joinha, tá? Tchau.